Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Modelagem Matemática para Sistemas Biológicos. O meu nome é Gustavo Mantovani, eu sou aluno do Bacharelado de Ciência e Tecnologia da UFABC e hoje nós iremos dar continuação à nossa aula de variações. Na primeira parte dessa aula nós vimos como que as variações se comportam dentro de uma função linear de primeiro grau. Agora nós iremos dar uma olhada em como que elas se comportam dentro de uma função quadrática de segundo grau. É um tanto mais complexo do que no exemplo anterior, só que não é nada muito complicado. Então, vamos lá. Então, vocês perceberam que esse conhecimento relacionado à observação é muito importante, porque com esse conhecimento nós podemos estabelecer várias relações que vão ajudar muito na resolução do nosso problema. Então, na parte de experimentação e abstração, que são a parte onde a gente trabalha com os dados que a gente obteve, esse conhecimento de observação é uma parte muito importante. Então, para realmente calcificar isso, para definir isso, nós vamos mudar um pouco. Nós vamos trabalhar com um problema entre variáveis do segundo grau. Vocês vão ver o que significa daqui a pouco. Vamos pegar aqui nosso segundo exemplo. Um terreno quadrangular, o preço total dele é dado pelo valor constante do imposto de R$100, mais o preço de 5 por cada metro quadrado. Então, dado o tamanho de um dos lados do terreno em metros, como que a gente calcula o valor total dele? Vamos então montar a representação desse problema. Vamos definir então as variáveis. Primeiramente, a gente chama de x o lado do terreno e y o preço total. Assim como antes, a variável x é independente e a variável y depende de x. Ou seja, a variável y vai funcionar como um conjunto de x. E pela natureza do problema, a gente pode definir que a gente vai trabalhar com os números reais positivos. Aqui sendo definido como esse Rzinho e o sinal de mais, mas caracterizando as variáveis como contínuas, ou seja, a gente não vai parar em nenhum momento, elas vão ficar contínuas. E aí a gente estabelece o nosso modelo. A gente vai definir que y, ou seja, o preço total do terreno, vai ser igual a x quadrado, ou seja, o lado do terreno ao quadrado, que a gente vai definir o metro quadrado do terreno, mais 100, que é o imposto que a gente definiu como nossa constante. E projetando isso aqui no nosso gráfico, nós percebemos que a gente não tem mais uma reta, como a gente teve no exemplo 1. A gente tem uma curva. Então, esse comportamento aqui de uma curva, ou parábola, é o comportamento que é estabelecido como uma função de segundo grau. Então você já percebe que existem algumas diferenças trabalhando com funções do primeiro e do segundo grau. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos antes. Vamos observar a variação dessa função de segundo grau e definir se existe alguma coisa que a gente pode observar. Então, assim como antes, nós vamos definir alguns valores de x, sendo eles 1, 2 e 3, e a gente joga eles à função e a gente observa esses valores aqui, 101, 104, 109, obedecendo essa função aqui, y é igual a f de x, que é igual a x quadrado mais 100. Então, a gente fazendo a mesma coisa, a gente tem essa tabelinha aqui. Então, pegando aqui, jogando os valores de x, ΔX, y, ΔY, eu quero que vocês parem e observem essa tabela. E se vocês realmente conseguem definir algum tipo de comportamento que se repete entre o ΔX e o ΔY. Pode pausar um pouco, observar isso, mas é uma coisa um pouco mais complicada do que antes. Mesmo sendo um pouco mais complicado, dá para perceber uma relação aqui. Então, pegando ΔY1, a gente percebe que ele é igual a x0 mais x1 vezes ΔX1, que é igual a 1 mais 2 vezes 1 igual a 3, e se repete para o ΔY2 também. Isso quer dizer que
que as variações não vão ser proporcionais, elas não vão obedecer o mesmo padrão que a gente observou lá no exemplo 1 com uma função no primeiro grau. Então, para entender a relação, é importante perceber que as variações dependem dos valores de x. E, assim como no exemplo anterior, a gente vai testar para ver se isso sempre acontece. Então, vamos definir uma função que só trabalha com variáveis, só com letras. Então, vamos definir aqui a nossa função de segundo grau, y igual a ax² mais bx mais c, com a, b e c sendo parâmetros reais. E nós vamos fazer a mesma coisa que antes, em que a gente vai definir uma relação que acontece em qualquer caso, em caso geral. Então, não importa o valor de x, a gente sempre vai ter essa relação sendo estabelecida. Então, assim como antes, vamos definir aqui xi, ou x inicial, e xf e x final qualquer. A gente vai ter aqui nossa relação yi é igual a x. A gente vai basicamente pegar o valor e substituir aqui na função. Nós vamos ter aqui a relação Δx é igual a xf, x final, menos xi, x inicial. E Δy é igual a yf menos yi, que é a relação aqui do y y final menos o y inicial, que é a relação que a gente teve no exemplo anterior, só que um pouco mais alterada. Ou seja, a vezes x² menos x quadrado i, mais b xf menos xi. Simplificando isso aqui, nós temos que ΔY é igual a xi mais xf mais b Δx. Que nem eu falei, é um pouco mais complicado, mas a relação existe. Então, no exemplo 2 que a gente pegou, a gente tem uma função particular de segundo grau, onde nosso a vai ser igual a 1, nosso b vai ser igual a 0 e nosso c vai ser igual a 100. Então, substituindo isso na nossa relação que a gente tirou daqui, a gente vai ter que ΔY vai ser igual a 1 vezes xi mais xf, sendo esses valores quaisquer, não importa quais sejam esses valores, mais 0, que é o nosso b, vezes ΔX, que vai ser igual a xi mais xf ΔX, que é o que a gente observou na nossa tabela anterior. Então, assim como na função no primeiro grau, a gente utilizou uma função qualquer só com variáveis para poder estabelecer uma relação que vai ser aplicável, vai funcionar em qualquer caso que a gente quiser. Tendo uma função de segundo grau, a gente sempre vai ter uma função de segundo grau sendo yx é igual a x² mais bx mais c, a gente vai ter sempre a relação ΔY é igual a xi mais xf mais b vezes ΔX. Não importa quais sejam os valores aqui de x inicial e x final. Então, vamos utilizar mais um exemplo para realmente calcificar, para realmente definir se essa relação funciona em qualquer exemplo que a gente quiser. Vamos pegar aqui a nossa função de segundo grau, y igual a 2x² menos x mais 1. Então, pelo que a gente definiu, eles têm que obedecer essa relaçãozinha aqui, ou seja, ΔY vai ser igual a 2xi mais xf menos 1 ΔX. Então, vamos utilizar uma tabelinha aqui para poder representar os valores. Nós vamos pegar qualquer valor aqui que a gente quiser de x, não importa qual que seja, e nós vamos calcular a variação de x, nós vamos definir os valores de y que a gente tirou dessa função aqui, nós vamos definir os valores da variação de y, ΔY, e nós vamos comparar os valores que nós obtivemos aqui de ΔY com a nossa relaçãozinha aqui, que funciona com o x inicial e o x final, que nada mais são do que esses dois valores aqui. Então, pegando aqui essa primeira, 2, 1 mais 3, menos 1 vezes 2, que dá igual a 14, que é o mesmo valor
da variação de y. Então, você pode repetir os cálculos aqui para todos esses valores aqui e você vai chegar na mesma conclusão de que não importa qual seja o valor de x, nós vamos sempre observar essa relação. Δy é igual a 2, xi mais xf menos 1 vezes Δx. Então, agora vamos tentar fazer isso com outro exemplo, mas você tentar fazer isso com outro exemplo. Então, começando com a função y igual a menos x² mais 3x menos 2, você vai repetir esse mesmo processo, utilizando quaisquer valores de x você quiser. Você vai calcular todos esses valores e definir se os valores de ΔY vão ser realmente iguais à nossa relação que a gente definiu aqui. Nesse exemplo dessa função aqui vai ser menos xi mais xf mais 3 vezes ΔX. Então, basicamente, utilizando essa função, repetir todo esse processo aqui para realmente definir se a nossa relação funciona. Resumindo tudo isso que a gente viu até agora, a gente percebe que as variações das nossas grandezas têm um comportamento diferente dependendo de qual função a gente utilizar para resolver nosso problema. Então, pegando aí o exemplo dos dois irmãos, a gente percebeu que em uma função de primeiro grau, as variações são proporcionais. Isso quer dizer que uma variação é só um múltiplo de uma outra e que não depende da variável x. Então, nós podemos botar qualquer valor que a gente quiser que nós vamos observar esse comportamento. Mas agora, já na função de segundo grau, nós percebemos que é um pouco mais complicado que isso, porque depende do intervalo onde nós botarmos, entre o x inicial e o x final. Então, elas não são proporcionais e dependem do valor da variável x. Você precisa saber qual o valor que você vai botar na variável x para poder observar o resultado da variação y. Agora que nós já entendemos o que é a variação, nós podemos começar a trabalhar com algumas definições mais informativas, mais diretas, de como que a gente pode utilizar, como a gente pode aplicar as variações num contexto de um problema. Então, nós podemos definir várias medidas muito importantes para nossas grandezas, que é uma delas sendo a taxa de variação, que nada mais é o quociente das duas variações. Você vendo aqui a taxa de variação média é ΔY sobre ΔX, que é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Essa taxa de variação é durante todo o período observado. Então, é como que essas duas grandezas variaram ao longo desse período que foi determinado. Mas agora, se você quiser observar a taxa de variação num determinado instante, ou seja, você quiser pegar um instante de todo aquele período que passou, você quiser pegar só um instante daquilo e ver como que as duas grandezas variaram naquele determinado instante, você vai utilizar a taxa de variação instantânea, que é exatamente a mesma coisa de cima, só que agora com esse elemento aqui, que é limite de ΔX tendendo a zero. Ou seja, a gente está trabalhando com valores onde ΔX vai estar muito, muito próximo de zero, mas ele não vai estar de zero, porque se nós tivermos aqui ΔX igual a zero, nós teríamos uma divisão por zero, e isso não existe. Nós não podemos dividir qualquer número por zero. Isso é impossível. Então, utilizando o limite, nós estamos basicamente dizendo os valores de ΔX vão estar muito, muito próximos de zero, só que eles nunca vão encostar em zero. Então, como uma outra pesquisa aqui, para realmente entender o que são os limites, descobri a taxa de variação instantânea de uma função fx, também conhecida como a derivada da função, que é f' de x. Isso é para realmente entender o que são limites e como que eles funcionam para realmente entender aqui a taxa de variação instantânea. Depois disso, nós vamos observar uma outra coisa muito importante, que é a interpretação geométrica dessa taxa de variação. Então, jogando aqui no gráfico, nós vamos definir dois pontos, x1 e y1 que está aqui, e x2 e y2 que está aqui,
E nós vamos observar que a taxa de variação média entre esses dois pontos nada mais é do que o coeficiente angular da reta que passa entre esses dois pontos, que nada mais é do que esse parâmetro que a gente definiu antes, que é o A. Então, seja, definindo aqui nossa função da reta g de x é igual a x mais b, a gente vai ter a relação que o A, o coeficiente angular, vai ser igual a tangente do θ, que é o ângulo entre a reta e a função, que vai ser igual à nossa variação. Então, não importa quais sejam os pontos que você definiu aqui, você vai traçar uma reta desses dois pontos, você vai definir a equação dessa reta, o valor do coeficiente angular, e ele sempre vai ser igual à tangente do ângulo entre essa reta aqui e a função que foi formada, que é a nossa variação. Mesma coisa com a taxa de variação instantânea de uma função aqui f de x, que vai ser denominada derivada de uma função ou f' de x. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar isso aqui no gráfico, nós vamos definir aqui os nossos pontos, x1 e x2, e o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a aproximar x2 de x1 de forma do que o nosso ΔX, ou seja, a variação entre x2 e x1, vai ficar cada vez mais próxima de zero sem chegar a zero. Então, a gente vai basicamente aproximar esses dois pontos, de que forma com que fique com o nosso limite aqui, né? Limite de Δx tendendo a zero. E à medida que a gente faz isso, a gente percebe que a reta que liga os nossos pontos, que é o x1, y1 e o x2, y2, seja lá onde ele esteja aqui na função, vai ficar cada vez mais próxima dessa reta em vermelho aqui. Essa reta é uma reta muito importante, se chama reta tangente. Ela é uma reta que encosta em um só ponto da função, que cruza aqui em um ponto da função. Ou seja, conforme a gente vai aproximando esses dois pontos aqui, a nossa função vai ficar cada vez mais próxima da reta tangente. Ou seja, a gente vai definir que a mesma relação lá da taxa de variação média vai se aplicar aqui, só que agora nós vamos trabalhar com uma reta tangente. Então, ou seja, o coeficiente angular dessa reta aqui tangente, que tem a equação g de x igual a x mais b, vai ser igual à derivada de x, a derivada de f de x, que nada mais é do que a taxa de variação instantânea. Limite de Δx tendendo a zero e a taxa de variação aqui. Então, essa interpretação geométrica é muito importante para você entender como que funciona não só na parte analítica, mas também em função de gráficos, em função de qualquer coisa que você utilizar a geometria, né? Para finalizar, eu deixo aqui duas pesquisas muito importantes. Na pesquisa 5, você vai dar uma olhada em como que a geometria se relaciona com a análise matemática, que nada mais é do que a área da geometria analítica, e dar uma olhada de como que ela funciona e as áreas de estudos que estão envolvidas nela. Na pesquisa 6, é basicamente para você dar uma olhada em como que a gente pode utilizar a taxa de variação instantânea em alguns casos. A taxa de variação instantânea é muito importante porque utiliza a derivada de uma função. Então, se você conseguir entender o que é a derivada, como a gente utiliza ela, vai ser muito importante, porque com ela nós podemos utilizar a derivada para poder prever o valor futuro de algumas grandezas em estudo. É uma coisa muito legal. Por hoje, então, é só. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a variação, o que nós podemos fazer com ela. Eu espero que vocês tenham entendido também como que a gente formulou esses nossos problemas, desde as definições de variáveis, das constantes, dos parâmetros, até no final onde a gente estabeleceu as relações entre Δx e Δy.
É um tópico um tanto mais complicado, mas acredito que é importante ser estudado. Então, muito obrigado pela sua atenção e bons estudos!